Vamos falar da tier list dos pivôs. Tivemos aqui um consenso, eu e J Jogadas e o nosso Denis Yamazaki, que é o nosso diretor, em relação a separar um jogador de cada franquia. Né? A nossa base, ela foi o pessoal do The Athletic que soltou semana passada, ou retrasada até, e eles soltaram já essa semana o restante, né, posição por posição, e aí eles soltaram os 40 melhores pivôs. Mas existem ali alguns dados ali diferentes. Por exemplo, eles colocam o Mobley, o Adebayo como pivô. E eu acho que são caras mais versáteis, são caras grandes. Eles chamam de bigs, na verdade. Eles fizeram os 40 bigs. Mas a gente vai fazer posição por posição. Se for big, eles têm razão. Se for pivô, não, porque o Jarrett Allen é nitidamente o pivô titular do Cleveland Cavaliers. E o Callaware é o pivô titular do Miami Heat e o Bam Adebayo jogando na 4. Podem jogar de pivô? Podem. Mas aí, vamos lá, põe o tier list na tela, a gente vai separar jogador pivô por pivô. Vamos começar franquia por franquia, vamos começar com Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks, que é a terceira fotinho aí que está na primeira linha, para você que está acompanhando o Jararacas Podcast. Então, Onyeka Okongwu, a gente tem aí os níveis, né, MVP, imagino que seja um só e esse aí vai ser indiscutível. Ou você já quer jogar o MVP? Ou nós vamos por ordem alfabética? O que você gosta, Jota? Time por time? Eu acho que dá pra gente puxar um cara assim, vamos puxar um cara que a gente acha que é rotação. Vamos puxar um cara que a gente acha que é banco. Então vamos nessa ordem das fotos aí. Então vamos ver na ordem das fotos, porque foi uma ordem aleatória. Pode ser a ordem das fotos também. Eu tô vendo agora que foi aleatório, né? Sim, ficou aleatório. Então vamos nessa. Então vamos começar ali, ó, com cara nova, rosto novo em franquia nova. Miles Turner. Miles Turner, Jota. Você pode abrir as palavras em relação a Miles Turner, novo pivô do Milwaukee Bucks. Para você ele é All-Star, titular, rotação, banco, no way. O no way é tipo... Esse aí eu não faço questão de ter no meu time. No comment. Exatamente. E MVP a gente vai eleger um só. Tem que pegar o Bam e colocar lá. E aí a gente faz assim, vamos imaginar que você coloque o Miles Turner de titular e eu coloco de rotação, a gente tenta, o Denis pode ser um voto de misericórdia aí, meu. A gente vê isso aí. Perfeito. Eu acho que não é nem segredo, acredito que ele seja titular. E eu não sei se nesse time do Bucks ele vai ser alçado para All-Star, né? Porque acredito que ele vai jogar bem ali no pick and roll, vai poder arremessar muito também, porque provavelmente vai ter que espaçar bastante para o Giannis jogar e povoar o garrafão. Então é possível que ele arremesse até um pouco mais do que ele vinha arremessando, né, lá no Indiana. Mas eu acho que é titular, cara. E seria titular em muitos times, né? Muitos times sonharam aí com o Miles Turner e ele pulou do barco na hora... Eu diria que na hora certa seria até uma parada... né, meio dura de dizer para o time do Indiana Pacers, só que ele pulou do barco, de fato, no momento ali que poderia na carreira dele do Indiana Pacers. Se tivesse ficado Lillard, né, e não tivesse com aquela lesão bastante séria e, infelizmente, muito triste, ele, cara, seria um time a ficar de olho na Conferência Leste, né? Mas ainda assim, o Milwaukee Bucks com o seu pivô, na minha opinião, titular, o Miles Turner. Uma análise bem correta sua em relação ao momento, né, da saída dele, até porque financeiramente foi uma proposta muito melhor. E o cara, independente de qualquer coisa, o cara não tem que rasgar dinheiro, né? E eu acho que ele fez o certo em sair, tá indo para um time também muito capacitado, né? Você tem aí a ausência do Lillard, né, a troca, o Lillard saindo propiciou essa chegada do Turner. E eu vejo ele assim, eu acho que para nível All-Star, e a gente não tem essa obrigatoriedade de preencher todas as linhas, eu acho que para titular é indiscutível. E para All-Star vai depender muito desse encaixe aí, né? Eu diria que dá pra gente pensar, sabe no quê, Buga? Até desculpa atrapalhar. A gente pensar num cara que, assim, não, ele joga nível All-Star. Não é que ele vai ser All-Star
e de fato vai para a semana do All-Star, sabe? Eu acho que dá para a gente pensar nisso aí, num cara que pode entregar a nível de All-Star e jogar assim. Eu acho que até o Miles Turner arranha um pouco isso, né? Eu diria que ele é titular, como eu mantenho o meu voto, mas acho que para os outros a gente pode meio que pensar nisso, né? Sim, e tem um detalhe também, o que é muito difícil também, sempre no tier list, é de você comparar, né? Porque às vezes, a partir do momento que existe uma comparação, que você vai botar os caras numa mesma linha, por exemplo, o Miles Turner já foi um cara excepcional de defesa, né? Um cara dominante em tocos já há muito tempo. A gente trouxe até aquela análise dos tocos ali do NBA 2K, em que o Miles Turner reclamou bastante de ter ficado ali fora, ou na posição que ficou, e com razão. Então, assim, eu acho que ele já teve lampejos de ser um cara na Conferência Leste para ser All-Star. Mas nesse momento eu acho que titular está de altíssimo tamanho, já pode colocar ele ali, acho que titular absoluto. Em qualquer franquia, principalmente do leste, ele vai ser, até pelos outros nomes colocados, eu acho que é titular absoluto. Vamos para o seu queridinho, Neemias Queta, o português, o Olá João de Portugal. O homem destruiu hoje. Acabamos de falar, né? Ele saiu de um cara que era banco, que nem rotação ele era, para ser titular nesse time do Boston Celtics. Ele já está listado como titular aí, como eu falei, em treinamentos, pelos reportes do Celtics, né? Especialmente se ele fizer agora um Eurobasket, que já falou aí, acertando até bola de 3 pontos. Acho que ele vai ser titular pela palavra titular, e acho que ele vai ser titular pela falta também de material humano no Boston Celtics, né? Então, seja por qual motivo for, acredito que ele vai brigar pela rotação, mas, a princípio, titular também, o nosso Neemias Queta. Mas você acha que, assim, quando eu falo, eu penso no titular, você acha que ele seria, esquece a situação atual do Boston, pela qualidade dele, capacidade dele, ele seria o quê? Banco? Seria rotação. Porque eu acho que está subindo, né, a importância dele no time. Ele não era da rotação de fato, mas acho que está subindo a importância dele no time. E ele está demonstrando também essa evolução para participar da rotação do time. Tanto é que tá acertando até bola de 3, né, agora. Sem dúvida. Vamos torcer para que isso seja uma rotina na carreira do Neemias Queta. Cara, eu vou de rotação. Você vai de titular, eu vou de rotação para Neemias Queta. Denis Yamazaki, faz o seu voto. Vai de rotation? Então vai de rotation o nosso Neemias Queta. Onyeka Okongwu. Seguimos com o leste, Onyeka Okongwu, do Atlanta Hawks. Eu vou começar falando agora. Cara, eu gosto desse jogador. Eu acho que assim, o fato do Atlanta ter aberto mão do Capela, é óbvio que tem o peso de idade, né? A juventude do Okongwu, ela conta, mas existe o espaçamento. Acho que existe a gana, né, de querer ainda se provar. O Capela já esteve em times melhores e volta para Houston para jogar num ambiente onde ele já teve destaque, principalmente na época de pick and roll com o James Harden. Particularmente, eu gosto do Okongwu. Eu acho que ele é titular nessa circunstância atual, ele é titular absoluto. Não tem o que fazer. É o Atlanta Hawks em reconstrução, apesar que você tem o Porzingis ali. E eu já até trouxe isso quando o Porzingis foi para lá. Eu não sei se o Porzingis vai, por conta do espaçamento, vai jogar na 4 mesmo. É muito do que Giannis e Turner, só que o Turner ele é muito mais dominante, ele é muito mais de defesa, e o Okongwu é um cara que tem tentado evoluir, até por trabalhar ao lado do Trae Young. Eu coloco o Okongwu como titular no time do Atlanta, então, absoluto. E eu gosto do estilo dele, assim, de espaçamento, de entrega, de mobilidade. Me agrada mais, tem mais prós do que contra, por isso que eu coloco ele titular. Eu acho até que ele também tá desenvolvendo o arremesso, né, cara? Tá lento, tá demorado, mas acho que ele também quer desenvolver esse arremesso aí justamente para ele conseguir fazer essa dualidade no ataque, né? Ser uma ameaça no pick and roll com o Trae, mas também de média a longa distância. Não precisa ser 3 pontos demais, como é o Miles Turner, mas
causar dúvida na defesa adversária. Eu também acho que ele é titular desse time, e acredito até também, o que é normal, né, nesse tipo de situação, ele foi muito atrapalhado, né, cara, pelo Capela por muito tempo e, enfim, pela rotação do Atlanta. Ele poderia ter tido mais minutagem. Eu tô vendo aqui que ele tem poucos jogos titular, né? 4 jogos titular na primeira temporada, 6 na segunda, 18 de 80 jogos, né, ele foi titular. E aí, nos 3-24, teve 8 jogos titulares, 55, e agora 40. Você vê como sobe, né? Como de fato foi atrapalhado aí. Isso pode ser também segurado o desenvolvimento dele. Você vai de titular também, então? Sim. Você vai de titular. Agora nós vamos do Charlotte Hornets. Eu confesso que eu tô na dúvida ali se é o Diabate. Vamos ver aqui quem é a fotinho ali que a nossa. Ele, né? É o Diabate. Ele. Que é o do Charlotte Hornets. E aí, cara, o Charlotte tem tantos problemas, né, Jota, que esse aí é um dos grandes, né? Porque para você traz para essa temporada o Mason Plumlee de volta, um cara ali que já teve a passagem e o Diabate sendo colocado como pivô titular do Charlotte. O drama é tão grande que o Ryan Kalkbrenner, que é um novato, é capaz de ser o titular de fato, né? Eu acho que vai. Eu acho que ele vai. Eu ia falar isso. Eu também acho que vai. Mas como a nossa produção separou aí o nosso Musso, até porque o Ryan Kalkbrenner ainda não tem a foto oficial dele, o Diabate na última temporada ele foi 8 jogos titular na posição como pivô. Cara, esse aí, pra mim, banco. Se não for um no way, hein? Assim, não vejo. Pra mim é no way. No momento, pra mim é no way. É novo, 23 anos. Exato. No way, e assim, tem um detalhe, hein, cara? Ele foi, eu não sei se você soube da história, ele foi cortado da lista final do Eurobasket para a seleção francesa. A seleção francesa, o Mbanyama e o Gobert pediram dispensa, não foram convocados, assim como o Fournier e o Batum, que já aposentou da seleção. Agora, Fournier, o Mbanyama e o Gobert não foram convocados, pediram dispensa. O Moussa Diabate ele foi cortado, porque entre os 12 ele não ficou. Só que depois que teve a lista dos 12, o Vincent Poirier, que já jogou na NBA, ele se machucou. E aí o Diabate foi chamado de volta e ele falou: vou focar na NBA. Não quero. O cara ficou meio doído. Enfim, tomara que ele consiga apresentar mais. Esse aí é um no way. A circunstância de banco, quando eu falei, é pelo momento. Porque se você traz um novato para ser titular e um veterano Mason Plumlee, que só tá lá porque voltou para Charlotte, porque não mostrou nada em onde passou, cara, eu não sou fã do Plumlee, nunca fui. Então, assim, é uma situação bem complicada. Mas eu tô com essa com você. Vamos de no way. Esse queridíssimo aqui é o Kelly Ware, não é isso? Pelo menos tá com cara de ser o Kelly Ware. É ele mesmo. Kelly Ware do Miami Heat é titular absoluto e é muito do que a gente falou em relação já a alguns casos, né? Você tem o The Athletic colocando o Big como Bambam Adebayo, mas a gente está na posição 5. E o Kelly Ware, para mim, ainda muito cru, né? Uma temporada só. Acho que é um cara que... O Miami aposta nele, né, Jota? Porque o Miami não quis colocá-lo em trocas como pro Kevin Durant, por exemplo. O Phoenix Suns chegou a chamar... Como o Phoenix Suns ainda não tinha o Mark Williams, não tinha pego o Maluak na troca, não tinha concretizado, né, a troca com o Houston Rockets, ele estava em busca de um pivô. E o Kelly Ware foi um pedido do Phoenix Suns para o Kevin Durant e para o Miami. E o Miami não abriu. Ou seja, o Miami confia no rapaz, mas eu ainda acho muito cru. Eu acho um cara de rotação para banco. É um cara que eu apostaria até num Adebayo na 5 e ele num banco, vindo do banco. Mas uma rotação acho que ele vai ser titular nesse Miami. Não, eu acho que ele vai ser titular, ele vai ser. Mas ele é um cara para ser titular absoluto, assim? Você já é um cara consagrado para ser titular? Eu acho que vai subir a minutagem dele e ele vai trazer.
Porque assim, eu tô olhando aqui rapidamente, ele teve 22 minutos de média, né, por jogo. Isso é bem abaixo. Isso é mais de 10 minutos abaixo de uma minutagem titular. E ainda assim ele fez quase 10 pontos por jogo, com quase 8 rebotes por jogo, né? 1.1 bloco, ele teve ali o field goal bastante interessante, mais de 60% das bolas de 2 pontos. Teve também muitas bolas de 3, né? Estou quase 2 bolas de 3 por jogo. Isso é bastante bom, se tu pensar a nível de NBA para um pivô. Acredito que ele vem aí para mais de 30, 35 minutos por jogo na próxima temporada. Não sei se ele está a nível titular, né? Basquete jogado a nível titular de um time da NBA. Teremos que ver. Mas acho que ele vai ser titular absoluto no Miami Heat. Eu voto de titular. Eu acho que ele vai ser titular. E eu acho que ele tem, nesse momento, bola para ser um jogador de rotação. Acho que o titular é inegável que ele vai ser titular, sem dúvida nenhuma. Até pelo Miami também não ter trazido um cara grande. O Miami está treinando com o Kai Jones, fez testes para o Miami Heat nessa intertemporada. Wendell Carter Jr., o Orlando Magic se reforçou com Desmond Bane, com Tyus Jones, sonha com um buyout do Vucevic, e o Wendell Carter Jr. é um cara que, mais uma vez, até pelo espaçamento, e a lesão do Mo Wagner, né? O Mo Wagner acaba perdendo parte da última temporada. O Wendell Carter Jr., para mim, assim, inegável que ele é titular absoluto do Orlando e vai continuar sendo titular. E nesse momento, aonde ele está, cabe a posição, a titularidade. Mas, assim, queria ver mais um pouquinho de evolução do Wendell Carter. Mas ainda é muito jovem, né, Jota? Estava vendo aqui 26 anos de idade. Jovem, cara. Recém-completados, ou seja, jovem, né, cara? E ele teve temporadas bem, na minha opinião, bem interessantes, assim, a nível de números, né? Teve uma temporada de 15-10. 21, 22, estou olhando aqui. 2 temporadas seguidas, né? De 15-10. Mas, uma foi 15-10, outra foi 15-9, mas Moraes, né? E a minutagem dele também caiu bastante, né? Dessa temporada que ele teve 15-10, ele jogava 30 minutos e despencou para 25, né? Quase 6 minutos a menos aí de tempo, e é muita coisa, né? Isso. Então vamos ver se ele consegue voltar a ser tão envolvido assim no ataque e ter uma minutagem alta. Mas eu acho também que ele é um jogador de rotação hoje, diria, né? Mas nesse Orlando Magic ele vai ser titular com certeza. E acho que se ele tivesse uma minutagem também... Deixa eu até ver o post dele aqui. Dá pra ter certeza quanto ficaria? Então, ficaria mais ou menos nisso, né? Um 12-7, um 13-7, um 13-10. Acho que é isso. Eu acho que é rotação, viu, Buga? Tu bota titular nele? Acho que titular porque ele vai ser titular, né? A nível de um pivô, acho que ele vai ser titular. Ele vai ser titular, acho que por falta de opções, né? Mas a gente tem essa queda de minutagem que você destacou, ela é bem relevante. E a gente não teve todas as versões, né? Do Orlando Magic completo, na verdade. Assim, você olhando o Orlando atual ali, você tem o Goga Bitadze e você tem o Mo Wagner, que não está jogando pela seleção alemã, o Eurobasket, porque ainda está se recuperando da cirurgia de joelho. Então, assim, vai acabar sendo titular, mas eu vou colocá-lo de titular ali, porque pela necessidade do time, mas não é um cara que, olha, chama bastante atenção. Tá aí, esse aí é uma incógnita, hein? Marvin Bagley the Dutch. Essa fera aí, por que ele é uma incógnita? Porque ele acaba de assinar com o Washington Wizards. E o Washington Wizards, eles poderiam colocar até o Alex Sarr, né? Eu acho que seria mais justo com o Alex Sarr. É que o Sarr é mais versátil, é um cara de espaçamento, gosta da bola tripla, mas e a sensação que eu tenho é que o Alex Sarr vai ser titular, não vai ser o Bagley. Mas eu prefiro não gastar cartucho com o Bagley, não, viu? Eu vou botar ali um banco para No Way. Não vou largar. No Way, muitas vezes. No Way. Vamos de No Way no Marvin Bagley? No Way, vamos de No Way, então, já. Ganhar eu tô olhando aqui, Buga, eu fiquei até impressionado com os números dele iniciais de carreira, viu? Interessante os números de carreira dele com 19 anos. Achei até que tinham sido piores, né? Não me lembrava de ter visto esses bons números dele. Ele fez um 15-7, quase 15-8
com 19 anos, né? A temporada dele foi 7º no ROI, mas já é o 4º time dele, né? O 4º ou 5º time dele já na NBA, desde que ele entrou na NBA em 2019. Então é muita coisa, né? Quase um time por ano. Isso. Vamos de Rudy Gobert. Rudy Gobert, 4 vezes defensor do ano. Eu confesso que eu perdi. Pra mim também seria no way, mas eu sei que não vai ser. Eu perdi encanto com o Rudy Gobert, mas sem dúvida nenhuma é um cara que, pelo que já apresentou e a necessidade, nesse momento eu vou ser polêmico, tá? Em relação ao Gobert, eu vou botar ele na rotação. Eu acho que ele nem mais titular do Minnesota deveria ser. Eu acho que tinha que ser o Naz Reid, acho que o time tinha que pensar em outra coisa. Eu já vou de rotação para Rudy Gobert. Também não quero gastar. Eu vou te falar que é um miraculo, e é claro, né, que ele vai ganhar um dinheiro bem legal para isso, mas é um miraculo o Minnesota conseguir segurar o Naz Reid com a importância que ele não tem ainda, né? Claro que tem rotação, joga, tem importância do ataque, mas estou dizendo que ele poderia já ter uma importância titular nesse time do Minnesota, o Naz Reid, cara, no lugar do Gobert. Eu colocaria o Gobert também na rotação, mas é um no-way moral, tá, Gobert? Que fica avisado. Hein? Sim, exatamente, bem isso. Isaiah Hartenstein, campeão com o OKC. Você é fã do... Eu não sou muito fã do Hartenstein, não. Eu sou muito crítico ao Hartenstein. Eu sou tão fã dele, mas eu sou fã do jogador. É que eu não sou fã do Hartenstein, mas eu sou fã do jogador como Hartenstein, sabe? É um cara que é o carregador ali de piano, é o cara que chega para fazer a diferença no trabalho que ele se propõe a fazer, que o cara quer que ele faça na rotação. Então, às vezes, pode ser um trabalho de defesa, pode ser um trabalho de rebote, pode ser um trabalho de marcar um cara da conferência, ele vai lá e resolve. Criar espaço. Gosto do jogador quando ele faz isso. O jogador, quando ele sabe o que ele tem que fazer e ele não inventa, para mim é importante. A gente falou sobre isso com o Marcus Smart, por exemplo, né? Que se ele for o Hartenstein do Lakers, ele vai ajudar muito. Só que a chance dele não ser esse Hartenstein e ele querer ser outras coisas ao mesmo tempo, de ter uma importância ali que ele não precisa ter, aí começa a atrapalhar. Então, por isso que eu gosto de jogadores como o Hartenstein e vou dar um voto aqui de carinho para ele na rotação. Eu vou de rotação também para o Hartenstein. Eu não sou muito fã do Hartenstein. Eu acho que ele agregou tal, mas passa... Acho que, por mais que possa vir a ser o futuro, jogar com 2 grandes, né, o Oklahoma campeão, acho que é um dos melhores. E ele fez a melhor temporada da carreira, hein? Vou te dizer. Sim, mas jogou num time ajustado, jogou num time que um joga pelo outro, que as coisas acontecem coletivamente, um time sem ego, né, um time que o próprio MVP conseguiu aglutinar os seus companheiros, e eu acho que isso é fundamental. Donovan Clingan do Portland Trail Blazers. Acho que é muito cru ainda. A gente vai ser titular. Eu acho que é uma aposta do Portland. Um cara que foi bicampeão universitário. Um cara que tem um tamanho. Também não sou muito fã desse tipo de jogador. Enfim, é algo pessoal meu. Mas nesse momento, com o Robertão machucado, o DeAndre Ayton saindo pela porta dos fundos, é garantia que o Portland vai apostar na posição 5 no Clingan. Ainda mais quando o Lillard voltar para jogar em pick and roll e tal. E é um cara que defensivamente me surpreendeu, assim. A mobilidade, eu espero uma segunda temporada dele muito forte. Nesse momento, pro time, ele é titular absoluto. Eu não sei. Se eu não estou convencido ainda, eu acho muito cedo. Vale muito do que eu acho para o Kelly Ware, por exemplo. O Kelly Ware, ele é titular no Miami por falta de opções também. E serve muito para o Clingan, mas eu particularmente colocaria ele em rotação. Ele não é um pivô assim, que você fala assim, não, posição 5 ali, tá definida. Eu acho que um ano só, um recorte muito pequeno, não sei. Eu sou muito crítico, viu, Jota? Sou meio chato em relação a isso. Quero te ouvir aí, meu. Sim. 20 aninhos só, cara, novo. Eu acho que também o estilo dele é um estilo que não me agrada muito, porque eu não vou dizer que lembra o Gobert, não vou fazer isso com ele, mas assim, que se você for um pivô, né, que é um cara tão alto e tão pesado, eu acho que a NBA pune bastante isso, sabe? Você precisa ser um cara que corre mais, você precisa ser um cara... E o Gobert consegue fazer isso, tá? Só que nos playoffs as coisas ficam
um pouco mais complicadas para esse tipo de pivô. E eu sempre fico preocupado com a rotação, especialmente se estiver no meu time, né? Aí eu me preocupo ainda mais com um cara que tá nessa rotação. E eu tenho essa preocupação com o Queta também, né? Mas mais pra frente a gente pode falar sobre isso durante a temporada regular. Mas eu acho que ele vai ser titular também pela falta de decoro. Hoje ele tem jogo de rotação, né? A qualidade dele é a rotação. Novato, teve um ano só, então não tem nem até muito recorde pra gente falar, mas ele vai ser titular nesse time do Portland Trail Blazers. Inclusive, se ele não perder espaço pro Jokic chinês, né? Que aí não sei se nem se ele tá na lista, que eu não tô vendo a carinha dele ali. Não, mas não. Tem esse tem um por time, né? A gente quis separar um por time. Eu tô nessa aí. Rotação pro Donovan Clingan, gente mais... Walker Kessler, também assim, não deixa de ser o mesmo perfil, né? É o mesmo perfil. O cara dá muito toco, o cara é grande, mas vai ser pesado, lento e pode ser alvo de ataques. Teve... Do que mostrou qualidade, também ainda é um recorte muito pequeno. Não sei, em relação ao Walker Kessler, eu acho que... E o Utah Jazz, até pela bagunça que é a franquia, também não sei, né? O que esperar do Utah Jazz. Titular absoluto do time ele é. E é isso. Será que ele vai agregar mais do que ele já mostrou aí? Não, confesso que eu não sei. Se ele vai para os Lakers, e os Lakers tentaram ele de todas as maneiras, é uma outra circunstância. O cara jogando ao lado de LeBron, de Luka, numa franquia com peso e a responsabilidade, a gente ia ver se o cara ia ter garrafa vazia para vender. A verdade é essa. Eu confesso que colocaria ele ali nesse mesmo nível aí de rotação, vou dar assim uma questão por conta da bagunça. Se tivesse um time organizado, ele poderia ser titular. Eu acho que a rotação, mas acredito que ele vai ser sim. Eu quero votar titular. Quero votar titular porque ele é um cara que foi muito desejado pelos times. E isso significa muito, cara, hoje na NBA. Os times estavam vendo ele como um cara que poderia chegar para resolver os problemas, não só o Lakers, né? Mas especialmente o Lakers. Eu vou de titular para ele, mas é o mesmo problema do Gobert, é o mesmo problema aí do Clingan. Eu também acho que é um problema que vai se expor nos playoffs. Então vamos de titular com o nosso queridíssimo Walker Kessler. Próximo jogador. Quem que é esse rapaz aí? É ele? Não, é o Nicholas Claxton. Claxton! Também já assediado, mas o Brooklyn Nets é uma condição. Eu gosto do Claxton, cara. Eu acho interessante. Assim, ele é ruim de lance livre pra dedéu. Ele é um cara... Às vezes me parece ser um cara preguiçoso em alguns momentos. Eu vou meter ele na rotação e tá tudo certo. Acho que é um cara de rotação. Eu acho que a preguiça dele se explica pela situação que ele tá no time que ele se encontra no momento. Não sei se isso a gente sabe que não é profissional de falar, né, e nem de fazer, mas acho que eu consigo ver refletindo por conta da situação em que ele se encontra no seu Brooklyn Nets. Mas eu vou também de rotação, porque eu acho que caiu também um pouco do que ele mostrou. E eu acho até também que o interesse nele deu uma despencada, né? Assim, de forma bem acentuosa. Agora a gente vai estrear uma linha nova aí, você pode ter certeza, porque a gente tem uma sequência insana aí, eu acho que é uma sequência indiscutível até. Draymond Green, Ivica Zubac e Domantas Sabonis. Eu acho que eles podem até poupar tempo, viu? Os três são All-Star. Para mim, os três são All-Star. Sim. O Draymond Green, mais veterano, mas ele é o mal necessário. O Domantas Sabonis nem se fala. E é o que a gente falou, não é uma parada tipo assim, voto para ser All-Star. Não, é a qualidade do jogador. Exato. Agora, e o Zubac, eu vou trazer para você uma das participações aqui quando você estava em terras paraguaias. O DPC falou que o Big Three do Clippers é Harden, Kawhi e Zubac. Então, se o homem Clippers no Brasil, Sidney Gabriel, o nosso 2% coloca o Zubac no Big Three dos Clippers, quem sou eu para não achar que ele é All-Star? Um cara que mostrou uma evolução absurda. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Derek Lively, é que tem uma discussão, né? Porque poderia ser ele ou o Daniel Gafford. São duas torres gêmeas ali. O Lively com mais juventude, mais potencial, principalmente no aspecto defensivo.
Eu, particularmente, nesse momento da carreira dos dois, até porque o Lively, muitas lesões, eu gosto mais do Gafford, mas o escolhido pela nossa produção foi o Lively. Acho que o Lively, ele tá na briga aí de titular e pode dar espaço para o All-Star também, né? Eu colocaria ele garantido titular. O que você acha, Jota? Eu prefiro também, hoje, no momento, eu prefiro mais o Gafford também, mas são até mais meio que equivalentes ali, vou até dizer, viu, Buga? Não sei nem se um não tá atrapalhando o outro aí nessa rotação do Dallas e até também para preenchimento de habilidade, né? Tipo, desenvolvimento, jogar mais minutos e tal. Ele jogou 23 minutos em 2 temporadas, né? Então é bem abaixo do que um titular, por exemplo, pode entregar. Exato. Ele teve 30 jogos dos 36 de titular, 29, né? Jogos de titular nos 36 que ele jogou na última temporada. Acho também que vai ser titular, mas qualidade de rotação, hein? Com todo o respeito aí ao nosso live. Eu vou de rotação, você tem razão. Pode ir de rotação, porque até nesse momento o Gafford para mim é titular. E tem um detalhe também, né? Se a gente está imaginando que a liga possa ser dominada por 2 grandes, a gente nunca vai ver o Lively e o Gafford juntos, porque o time tem o Anthony Davis, tem o Cooper Flag. Né? Isso é melhor cair de moto. Fora de cogitação. Para ver o Lively e Gafford junto. Para, né? Para. Şengün. Para. Alperen Şengün, a Turquia está jogando em andamento e está ganhando da Letônia na Letônia. O Şengün está fazendo quase um triple-double. Posso dar meu voto aqui? Posso dar meu voto aqui? Para mim é MVP Alperen Şengün. Eu acho que ele pode jogar a nível assim de chegar a MVP. Eu não estou dizendo que ele vai jogar, tipo, vai brigar com o Jokic esse ano. Mas o que eu vejo, assim, sabe, da minutagem que ele joga, ele vai chegar a nível, assim, de ser um dos melhores pivôs da liga, na minha humilde e sempre sincero. O teu MVP, então, você pode botar mais de um. Então, você tá pensando que o Jokic... Tu tá pensando em um MVP? Não, você escolhe, cada um tem o seu critério, fica à vontade. Se você for assim, MVP, pode colocar quantos quiserem. Cara, o Şengün tá MVP pra mim também, eu concordo com você, ainda mais que ele vai jogar com o Kevin Durant esse ano. Entendeu? Exato, ele vai poder exponenciar ainda mais a sua qualidade. É que ele é chamado do Baby Jokic, não é de bobeira. É um basquete que te brilha os olhos, que tu fala, caraca, mano. Se ele jogasse 38 minutos e fosse franchise player, ele estaria mostrando algo MVP aí, na minha opinião. Repito, né? A galera que vai ver esse recorte vai achar que assim, então é teu voto para MVP essa temporada. Não, calma. Assim como não é o Draymond Green All-Star, na minha opinião. Mas ele joga a esse nível. Sim, sem dúvida. Os 2 casos aí. Concordo. E pensando nisso, pensando que vai vir pela frente aí, algumas figurinhas carimbadas, agora, é impossível ter um cara só de MVP, né? Se quiser colocar um cara só de MVP, que eu acho que é difícil a gente colocar, por exemplo, o Embiid e o Jokic, não tem como a gente não colocar os caras. E o Embanyama. Eles brigaram para MVP juntos. E o Embiid. Então é por isso que eu acho que dá pra gente preencher a mais aí nessa lista. Não, dá pra preencher sim. Zach Edey, o canadense gigante, também acho mais do mesmo aí que a gente falou, um cara grande, mais lento. Foi uma tentativa de ter um pivô para jogar ao lado de Jamoran. No way. Não gosta dele? No way. Não gosto. Vou botar um banco ali. Vamos fechar um banco? Só para preencher o banco ali, vai. Vamos botar o banco. Eu acho que ele leva o argumento Rudy Gobert à 10ª potência, assim, de uma parada que é bizarra. Vamos botar o Zach Edey. Assim, é uma tentativa frustrada aí, porque nunca quiseram efetivar, na verdade, o Jaren Jackson Jr. como pivô. Né? Quiseram colocá-lo como um cara de espaçamento, um cara que chuta de 3 e chuta pelo volume. Mas eu não sei se não era o caso de pensar no Jaren Jackson Jr. como pivô por lá mesmo, viu? Zach Edey no banco de reservas acho que está de bom tamanho. Do lado dele tem o Ives Smith. Sumiu nossa produção? Zach Edey, banco. Ives Smith, terceiro colocado, não, quarto colocado com a seleção canadense no Afrobasket. Cara, é um cara de evolução. Mas é um cara da rotação para mim. Rotação também. Virou titular. Também entra. Rotação. Ele entra também no argumento Rudy Gobert, né? Acredito até que ele vai sofrer um pouco com isso também, e incluindo que o nosso Pelicans, né? O gigantesco Pelicans de New Orleans draftou alguém que vai brigar com ele pela minutagem, né? E até pela importância no time. E foi uma coisa que eu não entendi muito do draft do Pelicans.
Acho que a rotação também, beirando o banco, mas é a rotação, porque eu acho que o que eu vi dele, ele pode até caminhar para ser titular desse time do Pelicano, viu? Ele Titular, foi titular vários jogos aí. ele já foi, né? Sim, mas a chegada, a busca pelo Derek Queen, é que o Derek Queen machucou, passou por cirurgia. E a contratação do Kevon Looney, o Kevon, aí chama bastante atenção pelo lado do Pelicans de tentar... ele foi titular em 77 dos 73 jogos que ele jogou. Ele foi não, titular, ele já né? mas ele não tem bagagem para ser titular de fato do time. Acho que a gente está fazendo esse critério aí que acho que vale a pena. O Ibanyama, indiscutível MVP, né? É um cara que pode dominar a liga, tem tudo para isso. Essa temporada acho que é fundamental para o San Antonio Spurs. Eu até acho que o Şengün vai aparecer talvez ali em algumas corridas de top 10 assim, na semana, do mês, assim, de MVP. E o Embi também, e é até mais consistente, obviamente, nas discussões de MVP ali. Ele vai aparecer durante toda a temporada, muito provavelmente, de MVP de depois, né? Ele vai estar ali. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é indiscutível. Karl Anthony Towns. Você ama ou odeia Karl Anthony Towns? Eu acho que depende do dia, né? Tem dia que realmente ele entrega, ele foi um baita reboteiro, teve um desempenho de rebotes absurdo, mas defensivamente ele é caótico. Sim, o cara que já pode ter sido All-Star, é titular, eu nem sei. E assim, o Karl Anthony Towns, eu acho que deveria estar o Mitchell Robinson aí, na verdade, né, para Nova York. Não tinha que ser o Karl Anthony Towns, é porque ele jogou mais jogos como pivô ano passado, porque jogou com uma... E para esse ano é algo diferente, né, Jota? Porque muda o treinador. Será que ele vai vir com o Mitchell Robinson, com o Towns na 4, tirando um dos Nova Boys, botando o Josh Hart na segunda unidade? Eu não sei, cara, o que o Mike Brown, se ele vai manter o Mitchell Robinson vindo do banco. A gente teve Mitchell Robinson jogando com o Towns juntos em playoff, né? Sim. Por necessidade ali, para tentar igualar Turner, Siakam. O Thibodeau tentando fazer algo diferente ali para depois daquela derrota inicial para a Indiana, tentando voltar na série. Não sei, cara. Karl Anthony Towns, All-Star? Você vai dar um voto de confiança com um novo treinador? Para mim é All-Star. Para mim é All-Star, embora ele também me irrite bastante defensivamente. Mas All-Star, e ele jogou até em certo momento, vou até olhar aqui, até para não falar besteira. Porque eu gosto do Towns, cara, mas eu acho que se ele fosse menos tarado pelo arremesso, ele seria um cara muito bom na NBA. Se ele fosse um cara que explorasse mais as ferramentas que ele tem, de pernas, de garrafão, de velocidade, que ele é um pivô que ele não sofre tanto a nível que a gente já falou, né? De surf... É que ele, defensivamente ele não é bom em qualidade, e isso é um problema, mas ele não é lento. Então ele compensa muito isso de vez em quando. Mas se ele tivesse menos querência de arremesso, né? Ele foi NBA third team, né? Exato. É isso que eu fui olhar aqui. Então eu acho que ele é nível All-Star, sim. All-Star. Joel Embiid. Qual a versão do Embiid esperar para 25-26? Uma versão... não dá pra gente falar de si, né? Não dá pra gente falar de si. Vai tá sem lesão, vai estar... Acho que é melhor a gente pular isso. Porque pode acontecer qualquer pivô que a gente já falou aqui nessa lista. Sim. A lesão, infelizmente, ela é improvável. Mas é complicado. O Embiid, ele é mais propenso à lesão do que todos os outros, né? Infelizmente. Mas eu acho que é nível de MVP, não tem muita discussão, né? Se ele estiver saudável jogando... sem dúvida. O duro é acreditar nisso. Porém, bola ele tem para ser MVP. Tá aí Joel Embiid lá em cima. Jakob Poeltl, o austríaco, contrato renovado em Toronto. É aquele que você falou do Thais, que a gente falou ali, do Hartenstein. É o carregador de piano, né, cara? Não é um cara extremamente dominante, porém você vai lá, o cara tem alguns números interessantes. Ele tenta ali, está sempre ali com... o cara tá com um contrato garantido até 28, 29, o contrato do último ano dele é de 29,4 milhões. Quer dizer, ganhou na loteria, fazendo a mansão, fazendo simples. A mansão que tá tranquilo. É aquele arroz e feijão temperadinho, sabe aquela farofinha de casa, aquela farofinha caseira? Cara, é isso, velho. Arroz e feijão é jogador titular, absoluto. No Toronto Raptors, então, que só tem jogadores do mesmo tamanho,
em posição de shooting guard, small forward e power forward, ele vai nadar de braçada. Eu acho que, né? Eu acho que assim, é porque na situação que ele se encontra, eu diria que ele é a nível ali do Hartenstein e do Gobert, né? Até nível de importância também, talvez até do Claxton, se tu for olhar, até do Ives Smith também. Sim, concordo. Né? Se a gente for fazer essa eu acho que concordo. no time que ele tá, eu acho que no time que ele tá, ele vai ser titular absoluto, assim, e ele manda e desmanda. Ele fala, não, hoje eu não quero jogar, não, hoje eu vou jogar. Acho que a situação que ele se encontra, ele vai acontecer isso, sabe? Não é... Ele não vai ser retirado. Por exemplo, o Gobert, né, a gente já falou, o Gobert ele vai ser preterido de vez em quando pelo Najid. O Hartenstein também, dependendo da situação, ele também vai ser preterido. O Ron Green, de repente, pode até jogar na 5 ali, depende da rotação do OKC. O Klina também já falou. Agora, ele não, o Poro não. O Poro vai ser assim, hoje eu não quero jogar, eu quero ficar só no banco aqui. Titular absoluto. Vou só olhar o jogo. Ele vai ser titular absoluto. Só se mudar a dinâmica, a formação do time, de tentar jogar num small ball, que pode acontecer? Pode. Sim. Mas titular ele vai ser. Eu concordo com você, ele é mais um jogador de rotação, mas a titularidade ele é indiscutível nesse momento. Nikola Vucevic acabou de ser derrotado pela Alemanha na primeira rodada do Eurobasket por 30 pontos, mas sempre contribuindo o Vucevic ali. Eu fechei aqui a página do box score da Alemanha com o Montenegro, mas é um cara que já foi All-Star 2 vezes. Pode falar. Perdeu tempo da vida dele e da carreira dele no Chicago Bulls. Perdeu. Verdade é essa, infelizmente, gigante de Illinois. Concordo. Quase 5 anos de Chicago Bulls não existe. Não existe, desculpa. Tá ganhando os milhões dele lá, jogando um basquete fácil, né? Sem muita pretensão e sem muita competição, mas, cara, um jogador desse seria útil em qualquer time de rotação. Ele chegou lá com 20 pontos, 24 pontos por jogo que ele chegou no Chicago Bulls. E aí tá entregando 18 ainda, né? 18-10. Em 4 temporadas seguidas de 18-10. Então, assim, perdeu a carreira dele, basicamente. Tá chegando já a 34, 35 anos. Todo respeito ao gigante de Illinois, né? Com todo respeito aí. Hoje ele perdeu da Alemanha, mas ele fez 23 pontos, 10 rebotes, 5 assistências. Cara extremamente inteligente, é um cara que se obviamente recebe um buyout aí, ele vai entrar em último ano de contrato, cara, ele vai ser muito assediado, Golden State já sinalizou que gostaria de tê-lo, o último ano dele de contrato esse ano, 21,4 milhões, se ele recebe um buyout vai chover proposta para ele. Eu coloco ele ainda já que a gente está tendo uma comparação ali, cara, eu gosto do Vucevic, cara. Ele não defende tanto, é um cara que não pega tanto rebote, é um cara que tá jogando mais espaçado, mas ele tá jogando num time confuso. Eu acho que se ele voltasse para Orlando, por exemplo, era indiscutível que ele seria titular absoluto, jogando com Banqueiro, jogando com Franz Wagner, com Desmond Bane, seria demais ele retornar para Orlando, por exemplo, já que tem tantos mercados aí em busca dele. Eu coloco ele All-Star, você colocou o quê? Você chegou Ele chuta muito bem em lance livre, ele chutou 40% de 3 pontos, ele fez 40, ele foi 18-10, como eu falei. Cara, o que ele tá perdendo de tempo dele, com todo respeito, evidentemente. Não tô dizendo que o Chicago Bulls não merece ter bons jogadores, não. Mas assim, no segundo ano dele de Chicago Bulls, ele já podia ter visto. Galera, eu acho que aqui não vai dar, né? Acho que aqui vai... O negócio vai ficar feio por aqui. Então eu já poderia ter resolvido isso. Então, assim... Eu coloco ele de titular, tá? É porque eu acho que a lista do All-Star ali, acho que são caras bastante diferenciados. Eu colocaria ele de titular, na minha opinião, mas seria muito útil para vários outros times. E aí? Então foi de titular. Eu fui de All-Star e você de titular, e o Denis mandou um titular aqui, então subindo aí o Nikola Vucevic para o lado de Jakob Poeltl. Jarrett Allen, que quase foi All-Star na temporada passada. Mas Cleveland Cavaliers, a notícia que chega de Cleveland é que o Max Strus passou por cirurgia, né? Vai ficar de 3 a 4 meses fora por conta de uma lesão no pé. Por isso que o Cleveland sinalizou para o Malik Beasley, né? Que, como você esteve ausente, mas você viu, né? Que o Malik Beasley foi perdoado. Nada foi comprovado de relação dele com as apostas. Então o Malik Beasley está no mercado. Tinha aquela proposta inicial do Detroit Pistons por mais de 40 milhões.
Porém, caso ele queira assinar por contratos mínimos, Nova York já sinalizou que gostaria de contar com ele, e o Cleveland Cavaliers agora, por conta da lesão do Max Strus, também. Mas isso nós vamos deixar para um outro dia, mas é só para situar e dar a notícia que o Max Strus 3 a 4 meses fora, cirurgia no pé. Aqui também é informação Jararacas News desta quarta-feira. Jarrett Allen foi quase All-Star ano passado. Cara, é um cara que foi exposto, né? Como você disse aqui em pós-temporada. E esse é um problema. Né? E aí, ele é um problema que o Cleveland está demorando a ver, mas ele é um problema. Problema esquisito ali. Problema esquisito. Mas titular, para mim sofrendo titular. A nível... sofrendo a doença do Gobert, né? Com todo respeito aí, é claro que essa frase foi forte, mas é que eu dou ele sempre como exemplo porque é uma parada que atinge os times nos playoffs, né? Não, sem dúvida. Eu acho que ele vai ser titular também, absoluto, e quase foi All-Star, de fato, na última temporada. Acho que é pelo time ali, né? Pelo momento do time, aquela sequência, 15 vitórias no início de temporada, melhor campanha da franquia, né? Segunda melhor campanha da história da franquia. Eu acho que foi muito relevante, porém, concordo com o senhor. Vamos de titular para Jarrett Allen. Jalen Duren. Cara, eu gosto desse rapaz, hein, meu? Jalen Duren, do Detroit Pistons Basketball. Cara, eu sou fã desse rapaz, acho que é carregador de piano, mas ele é forte fisicamente. Eu acho que é titular absoluto, na minha opinião, em Detroit. É um cara que eu gostaria de ter. Eu, por exemplo, gosto mais do estilo dele do que dessa linha aqui de Gobert, de Hartenstein, de Klingon, de Claxton. Eu ia falar mais isso porque o problema porque ele sabe que ele é limitado sentido, ofensivamente falando, assim, ele não tem, ele não é aquela técnica apurada, mas ele sabe dessa capacidade dele de não ser extremamente talentoso, mas ele é extremamente útil, cara, nesse jogo físico, em pegar rebote ofensivo, em proporcionar bloqueio para Kate Cunningham, ou para ajudar no espaçamento, deixar dúvida na defesa, se vai vir uma jogada de pick and roll com ele, vai vir uma bola para o corner, para o Malik Beasley, para o Hardaway Jr. na época, para o Tobias Harris, para quem vier matar a bola. Eu gosto do cara saber de que é esse basquetebol que ele tem a oferecer. Ele não é um cara que se acha mais do que ele é, entendeu? Me passa essa impressão, posso estar errado. Às vezes o cara no dia a dia lá pode falar assim, o cara é um puta escroto no dia a dia, o cara é metido, se acha pra caramba. Alguém pode vir aqui e desmentir totalmente, mas a impressão que o Jalen Duren passa, desde a época da universidade, é de que um cara trabalhador, focado, cara, eu vou fazer o meu simples aqui, mas eu vou tentar ser físico, vou tentar ser melhor, vou tentar... Pô, quem sabe esse cara não vem para trazer uma bola tripla, por exemplo. Para mim é titular absoluto. Eu acho que a diferença é essa. Acho que a diferença é que ele não tem, é inexistente o arremesso de média a longa distância dele. E isso é um problema, mas em comparação com outros pivôs que a gente já falou também que não tem. Mas a diferença que ele tem pro Klingon e pro Gobert, por exemplo, ou pro Ketá, é que ele tem a velocidade. Né? Então ele tem a velocidade, ele sofre menos com essas trocas. É claro que ele ainda vai ser explorado, como todos esses caras que não tem muito arremesso e são pivôzões pesados. Eles são explorados nos playoffs, a gente sabe disso. Só que nesse caso ele é bem rápido, né? Então ele consegue compensar bastante esses matchups ali quando ele pega contra os armadores ou contra os guardas no geral, especialmente a nível de playoff. É claro que a gente não viu tanto do Detroit nos playoffs, então até a gente não tem muito do que falar com relação a isso. A gente não viu no sentido dele ser explorado como a gente viu o Jarrett Allen, por exemplo, ou como a gente viu o Gobert todo esse tempo aí, desde que ele chegou na NBA, basicamente. Mas eu acho que ele compensa um pouco disso no tamanho e na velocidade. Eu votaria também de titular, mas acredito hoje que ele tem um basquete de rotação. Ele não está muito acima do Gobert, ele não está muito acima do Hartenstein em questão de qualidade, nem do Claxton ou o Vimice, mas acredito que nesse time do Detroit ele vai ser titular e vai ter uma importância bem, bem grande. Eu gosto até porque do que ele se propõe a fazer, ele faz muito bem. Quer pegar rebote ofensivo, de preencher o garrafão. Lembrando, né? É importante lembrar quem tá pegando a gente aí no andar da carruagem. Tem muitos caras que serão titulares que estão na rotação, mas está falando a nível de basquete e a nível de gosto também. De qualidade de jogador e também o quanto que ele vai ser preterido com os caras que estão no time dele, tá?
Isso também vai ser e tem um detalhe também, cara. Aqui eu gosto também, assim, aqui particularmente, por exemplo, o Hartenstein, o cara foi campeão com o Oklahoma, como que os caras estão botando em rotação? Então, gosto. Aqui a opinião do Bug e do Jota, a gente aqui tá dando a nossa opinião, assim, do gosto de jogador. Eu particularmente, não sou muito fã do Hartenstein, nunca fui. É porque o cara foi campeão, que o cara é bom, porque o cara é excepcional. E assim, a gente tá falando, pegando um jogador de cada equipe, até pra... Acelerando aqui a gente tem uma dificuldade, por quê? Porque o Indiana, ele perde o Miles Turner para Milwaukee, ele tem o Thomas Bryant indo embora, você tem o Isaiah Jackson voltando de lesão, e é um cara que não jogou no passado, podendo ser colocado na posição 5 titular, que é uma dúvida. A gente tem até o Jay Huff podendo ser o titular, né? Recém-chegado de Memphis. Então é a dificuldade. Eu vou botar um Isaiah Jackson assim, até sem mais delongas, como um jogador de banco. Porque eu também não sei se o cara vai ter. Banco. Ou rotação, mas eu vou botar banco, porque rotação tem uma comparação com os outros caras, são caras que são expostos, ou caras que estão jogando. Mas Isaiah Jackson, o recorte dele é mínimo. Nikola Jokic, vou deixar o Jokic por último, vamos para Mark Williams. Você tá na expectativa do Mark Williams em Phoenix? Não. Caras novas aí. Outro cara que foi bastante disputado, né? Foi bastante falado em vários times. Eu fiquei até bastante curioso e surpreso com a troca dele do jeito que foi, mas acredito que ia acontecer, né? Porque não tinha mais clima para ele voltar para o time, depois que aconteceu lá com o Lakers envolvido. Mas eu acho que ele vai ter minutagem bastante reduzida lá, né? Especialmente nessa briga aí da posição no time do Phoenix. Eu acho que ele vai ser banco legal nesse time do Phoenix aí, inclusive. Pode virar a rotação, evidentemente, pode virar os seus 20 minutos, talvez menos ali por jogo. Mas a briga vai ser boa aí, especialmente com um garotão que chegou lá, né? Maluati. Maluati, né? Você tem o Nick Richards, que foi companheiro dele. Foi companheiro dele em Charlotte, né, que jogou bastante também como titular no passado. Dividia titularidade com o Nurkic, que foi embora. Você tem Richards, Maluati, Mark Williams e até o Igodaro ali, podendo jogar na 5. Cara, eu acho que ele vai ser... Eu acho que o cara vai ser um jogador de rotação, assim, mas concordo com você que a dúvida colocada e posta pelos Lakers de ter sido reprovado pelo exame médico, mas depois ter voltado em Charlotte e ter jogado, essa história, um dia a gente vai saber ela de fato, viu, Jota? A verdade é essa. Enfim, eu vou fechar a rotação. Eu acredito que tenha sido algo físico, viu? Eu vou de banco. Sim. Eu acredito que eu vou de banco, mas não só não é pela qualidade. Não, vamos de rotação porque eu gosto da qualidade. Eu gosto dele jogando. Ele tem muitos problemas de lesão, tem muitos problemas de se manter saudável para jogar. Os números dele são bem expressivos, né? Ele tem um 15-10, teve um 12-9, depois um 15-10, que é bastante forte. Bate bem em lance livre também, então ele não é um problema de lance livre. Ele tem, é óbvio, como qualquer pivô, né? Tem um problema de velocidade, lentidão em ser explorado, isso acontece, não tem arremesso de longa distância, mas eu acho que ele vai ser de rotação e ele vai perder essa minutagem aí, porque a briga vai ser boa nessa posição no Phoenix. Rotação. DeAndre Ayton nos Lakers, essa expectativa do DeAndre Ayton nos Lakers. Que loucura, hein, cara? Cara, menos que... A única expectativa que eu tenho é sempre uma só. LeBron James. LeBron James, se tiver uma... Que nem teve. Provavelmente ele teve conversas a portas fechadas com o Luka, né? Deve ter falado e deve ter indicado as melhores nutricionistas para ele, né? Deu o contato do Monjaro e falou, vai lá, do meu lado você não vai jogar desse jeito aí. Vai falar com o doutor, vai falar com o doutor Monjaro. Exato. É a magia do LeBron James. Eu acredito na magia do LeBron James. Assim, eu não acredito no DeAndre Ayton, não acredito. Assim, aí é pessoal, tá? Eu não acredito. Eu não gosto de jogador que joga como ele joga, tipo, desinteressado. Eu acho que essa é uma red flag muito grande. Óbvio que ele tem qualidades ofensivas, que pode transformar ele num jogador muito importante para a rotação do Lakers nessa temporada, especialmente de pick and roll com o Luka.
E se ele vai querer, acredito que sim, porque, pô, qual jogador não fica empolgado para jogar na posição e na importância que ele tá chegando no Lakers? Então, claro que ele pode ter números bastante expressivos, ele teve um 14-10, né? Ele pode fazer um 18-12, um 18-13? Pode. No time do Lakers, jogando no pick and roll. Eu acho que jogando com o Lucas, jogando com o LeBron, ele tem tudo para entregar isso aí. E ele vai ser titular absoluto desse time do Lakers. Titular. Ele vai ser titular. Eu não quero colocar ele acima. Jackson, eu não quero colocar ele acima de mas se você for olhar a situação em que ele se encontra, diferente do Gobert, diferente às vezes do Hartenstein ou do Klingon, ele vai ser titular absoluto desse Lakers aí, provavelmente. Tá? Mas, preferencialmente, Buga, eu vou votar em rotação pelo que eu já vi do DeAndre Ayton até aqui. Concordo com você, vamos mudar. Desce aí para a rotação. Concordo. Se o bichinho do LeBron e o bichinho do Luka vai mudar a mentalidade dele, aí ele vai subir de um patamar bizarro, que aí não há discussão. Ele vai fazer um 18, 13, um 23. Exato, e aí ele pode subir bem, ele pode subir até para All-Star, porque ele pode ser o Dominator, que ele sempre achou que fosse. Exato. Né? Aí ele pode subir realmente 2 casas, concordo. Por último, para mim, o melhor jogador do basquetebol na atualidade, em todos os níveis, seja na Europa, no mundo, na NBA, FIBA, o cara é um gênio. Eu acho que se tivesse que ter um acima do MVP, o Bam Bam Bam, o Okonkwo, o GOAT seria o Nikola Jokic. Se você quiser botar até o Jokic aí nessa lista de MVP, eu acho que sem dúvida o Jokic ele é o... Eu colocaria o Wembanyama na segunda posição, o Şengün em terceiro e o Embiid em quarto. Se tivesse que fazer uma ordem do MVP. Eu acho que o Embiid em segundo... O Şengün já mostrou mais do que mostrou o Embiid, mas o teto do Embiid ele é maior. Por isso que eu colocaria o Embiid. E eu tô muito na expectativa de San Antonio essa temporada aqui. Eu acho que é uma temporada que ele vai começar a ser cobrado, a franquia, porque, cara, o Duncan chegou campeão, né? O David Robinson demorou um pouquinho, mas ele chegou dominante e chegou MVP de liga. Tá? O Wembanyama, ele vai começar... Ele, a partir do momento que ele parar de se lesionar, de parar de você tancar ou de poupar jogador, o cara vai começar a ser cobrado também como um cara geracional. E aí eu acho que o buraco é mais embaixo. Vamos ver se ele vai ter maturidade, vai estar preparado para a pressão, para as cobranças, mas que o teto dele é inegável maior do que ali do Şengün, e é um teto até que pode vir a superar o Jokic, por que não? A gente está falando de um cara extremamente novo, sim, um cara que ainda não conseguiu mostrar. Porém, nesse momento, para mim, é o Joker que estreia hoje, né? A Sérvia joga mais tarde contra a Estônia, o maior jogador do planeta Bola Laranja. Algo a completar em relação ao Jokic? Sem tirar, sem colocar, sem tirar nada e colocar nada além. Eu acho que é isso. O Jokic é o melhor jogador hoje. E assim, é sempre bom lembrar que MVP é diferente de melhor jogador. Né? Não vou nem abrir essa discussão aqui, porque, na minha opinião, um jogador valioso da NBA é diferente de melhor jogador de basquetebol jogado. Mas ele é o melhor jogador hoje na NBA, assim, e é isso, cara. Ele vai mudar o jogo, ele é um cara que dispensa comentários, ele muda muito a posição, ele muda muito a perspectiva que a gente tem de pivô, e como um cara desse participa do jogo, e cada vez mais a gente vai ver jogadores parecidos com ele chegar na NBA, ainda bem, que vai trazer um jogo muito dinâmico. Cara, é um prazer fazer parte de uma época em que a gente tem um cara com a versatilidade, com a inteligência, um cara fora do padrão de conseguir dominar um basquetebol que para muitos, você precisa ser grande, você precisa ser rasgado, você precisa ser forte, você precisa... Cara, você não precisa ser nada, você precisa ter talento, você precisa querer tentar ser melhor a cada dia e quebrar regras, padrões. Isso não existe. Basta você se dedicar. E a partir do momento que a gente vê um cara... Assim, tô até com a camisa dele aqui, eu sou muito crítico e eu entendo as pessoas
acharem, o cara não valoriza tanto. O próprio Romulo destacou isso no Jararacas Podcast. Assim, pô, o cara comemora mais a vitória do cavalo dele do que o título da NBA. Ele é um personagem, é o Joker, cara. Se você for pegar os vídeos dele da primeira, segunda temporada dele em Denver, ele só fazia vídeo de piadinha. É um cara ali que é óbvio que o cara tá ali. Mas ele faz questão de ser desse jeito assim, só pra falar, falem mal, falem de mim, tá ligado? Deixa os caras falar. Ele faz isso pra repercutir mesmo. Você acha que o cara não tá feliz de ser campeão da NBA? Você acha que o cara não ficou frustrado de ter perdido o MVP no ano passado? Sendo top 5 em pontos, rebotes, assistências, roubos de bola? O roubos de bola, que o Shea já foi líder da NBA. Ele teve mais roubos de bola de média do que o Shea, que foi um MVP, ou seja, num dos fundamentos em que o Shea... O cara sai todo, todo lascado, quase todo jogo. Todo lascado, ranhado, quase todo jogo da vida. 42% na bola de 3 pontos. Cara, porra, matando bola do antes do meio da quadra como se fosse água. E, cara, você acha que o cara não se importou com aquela vez que o deram pro Embiid, o ano seguinte ele foi lá e rasgou todo mundo e arrebentou? Cara, você pode ter certeza, com o time que o Denver montou saudável, esse cara vem pra desforra. Lembrando que uma rotação de 6 jogadores, o Denver forçou o Oklahoma a 7 jogos. Por conta desse cara, que é um talento absurdo. Absurdo. Então o cara que fala mal do Jokic não sabe absolutamente nada de basquete. E esse aí, ele faz justamente isso, cara. Pô, vou comemorar com o cavalo, vou... mais um dia de trabalho aqui sendo campeão, para justamente ter esse ódio, entendeu? Acho que o cara tem que se alimentar disso. A gente não viu do The Last Dance, o Michael Jordan, entre aspas, deram o MVP pro Karl Malone, pro Charles Barkley, deixa eles comigo na pós-temporada. Ia lá e comia os caras, não gosta. Você que gosta dessa frase, né, Jota? As narrativas. Pô, a narrativa do Jokic é justamente isso. O cara fala assim, deixa os caras falarem. Né? Porra, o cara segurou 2 jogos contra a seleção americana em Paris, enquanto ele esteve em quadra foi 0-0. A partir do momento que ele vai pro banco, foi aí que a seleção americana deitou e rolou.